Quando falamos de guerras, pensamos em heróis, batalhas e vitórias, mas quase sempre esquecemos as vítimas mais frágeis, as crianças. E entre elas, as que perderam tudo. O Túmulo dos Vagalumes não é só um filme triste, é um soco no estômago. Daqueles que você assiste uma vez e nunca mais esquece. Você viu mais de uma vez, sinceramente, tá tudo bem. E aí, amigo? Imagine o Japão em 1945. Cidades em chamas, famílias despedaçadas, um país à beira do colapso. Depois de anos de guerra, o inferno na Terra. É nesse cenário que dois irmãos Seita, um adolescente Setsu, uma criança de 5 anos tentam sobreviver. O Túmulo dos Vagalumes nos obriga a encarar esse lado esquecido da história. E quando penso nesse filme, duas coisas vêm à cabeça. Primeiro, é um grande filme, animação belíssima, roteiro sólido, direção sensível. Prepare seus olhos para a beleza. Segundo, é brutalmente triste. Triste no nível quase proibitivo. E o mais cruel é que eles não morrem no bombardeio, não são soterrados sob escombros. O filme é pior, que mostra a morte lenta, fome que corrói o desespero de quem é abandonado pelo próprio país que jurou protegê-los. Dirigido por Isao Takahata, Túmulo dos Vagalumes é lembrado como um dos filmes mais devastadores já feitos. Conta a jornada e o fim de duas crianças tentando sobreviver no Japão devastado. Mas a dor desse filme, além do que é visível, a tragédia não está só nas perdas e no sofrimento, mas no que ela simboliza. É o colapso dos atos sociais, a falência de um Estado em crise, a brutalidade de um nacionalismo que segue e consome. O Túmulo dos Vagalumes não é só uma história triste, é um retrato histórico, uma crítica política e uma lição humanista. Ela amplia nossa visão sobre a guerra, nos mostrando não só os bombardeios, mas a erosão das relações humanas, onde no fim das contas tudo se reduz a sobreviver. Mas antes, imagine o contexto histórico como uma corrente impacta. A história de Seita e Setsu não é só sobre duas crianças, é sobre dois frágeis barcos arrastados por essa corrente devastadora chamada Segunda Guerra Mundial. E conforme mergulhamos nesse período, vemos como essa força histórica os empurra desde o início para um destino trágico, sem escolha possível. Compreender essa correnteza não é só entender o cenário, é sentir no peito o peso da tragédia que se abate sobre eles. E você, tinha essa visão sobre a guerra? Comente aqui embaixo que mais te chocou nesse contexto todo. Começa com um cadáver, não um herói, não um soldado, apenas um menino esquecido numa estação de Seita, 14 anos, morto de fome. Seu corpo é tratado como entulho, varrido, ignorado. Até que um funcionário chuta um pequeno pote de bala, sem saber comete o gesto mais simbólico de toda a tragédia. Aquele pote não é só um objeto, é o relicário de uma infância que não teve tempo de florescer. O caixão improvisado da memória de Setsu. Cada bala que falta ali dentro grita a ausência da irmã, da inocência, da vida que se apagou cedo demais. E a jornada dos dois começa em chamas. Kobe é engolida por um bombardeio e as bombas caem como uma chuva envenenada. Tipo, não regam solos, queimam tudo que tocam. Casas, corpos, lembranças, é o início do fim. E a cena mais devastadora não é a morte, é a tentativa de continuar viva. Setsuko, fraca demais para distinguir a realidade, coloca as bolinhas de gude na boca, fingindo que são comida, e Seita, o irmão, o guardião, o sobrevivente, já não consegue protegê-la. Ele mente, rouba, implora, mas ninguém vê, ou pior, escolhe não ver. Quando Setsuko morre, o silêncio ainda mágico, é seco. Como um barulho de um tempo passando, como o mundo dizendo, mais uma criança morta, segue o baile. E quando no fim voltamos à estação e vemos Seita no chão, não dói só a morte dele, dói o esquecimento, dói saber que ninguém chorou, foram apagados como os vagalumes, bonitos demais para durar, brilhantes demais para não incomodar e bebes demais para ser lembrado. O Túmulo dos Vagalumes não é um filme sobre guerra, é sobre o que resta quando a humanidade se abre. E por uma atenção no que Seita e Setsu não perdem só os pais ou a casa, perdem o direito de serem crianças. Em questão de dias, brincadeiras viram estratégia de sobrevivência. Perguntas inocentes são substituídas por um único mantra. Como vamos comer amanhã? Aquela cena dos vagalumes não é só poesia, é o último fôlego da infância. Setsu enterra os insetos mortos com as mãozinhas sujas de terra, sem saber estar ensaiando de seu próprio funeral. Tudo que é belo morre, até você. O verdadeiro horror aqui na guerra é tipo a inversão brutal de papéis. Tipo, Seita aos 14 anos vira pai, vira mãe, vira soldado numa guerra sem armas, sem aliados, sem trégua. E sabe, se você está curtindo o vídeo e gostando dessa reflexão, deixa o like e se inscreva no canal. Mas uma coisa interessante, mas principalmente o fato psicológico do tipo, por que ninguém ajuda? E pensando nisso, eu fui estudar e eu acho que eu tenho a resposta. Pense numa ilha deserta, onde cada um tenta manter a própria fogueira acesa. Mas a brisa é forte, os recursos escassos,
e cada pessoa olha com medo para a chama dos outros. Não com solidariedade, mas com ciúmes, porque se você acende a fogueira de alguém, corre risco de apagar a sua. É esse o mundo de Túmulos Vagalumes, e talvez seja a representação do nosso. E a psicologia social tenta explicar esse colapso de empatia com textos, conceitos que funcionam como chaves, ou talvez como espelhos até, que acompanham toda a trajetória e como as pessoas reagiram com eles. Primeiro, o efeito espectador é tipo, alguém vai ajudar, então eu não preciso. É um fenômeno muito estudado. Quanto mais gente presencia uma tragédia, menor a chance de alguém agir. Todo mundo espera que o outro tome a iniciativa, onde no final ninguém toma. No caso de Seita e sua irmã, todos viam, todos sabiam, mas ninguém se sentia responsável. Afinal, havia sempre alguém mais capacitado para ajudar. Sua familiar, talvez? Pense na última vez que você viu alguém pedindo ajuda na rua ou numa rede social, até dentro da própria família. Você agiu ou pensou, alguém vai fazer algo, certo? Esse é o efeito espectador no fim. E outro segundo ponto que a gente pode dizer, muito interessante, é o desengajamento moral ou desligar do coração, de forma que eu gosto de falar. Quando o mundo dói demais, é mais fácil desligar. É quando a mente humana para se proteger quer desculpas. Eles que lutem, não é problema meu, todo mundo está sofrendo, porque deveria me importar com isso. O coração vai sendo bidado com uma lógica cruel, justificar a omissão para evitar o sofrimento da culpa. E a tia desse faz exatamente isso. Ela racionaliza o abandono. Eles não ajudam porque eu deveria dar comida. Mas na verdade é só estar fugindo da própria dor, do peso de ver duas crianças morrendo diante dos seus olhos. É interessante ver até naquela cena a despedida deles, onde você consegue ver o olhar dela, onde ao mesmo tempo você se sente culpada, mas ao mesmo tempo você vê ela tentando racionalizar aquilo por dentro dela. São pequenos detalhes no vídeo do filme do Estúdio Ghibli que torna praticamente tudo um absoluto cinema. Bom, e o último que eu posso dizer por hoje, que é um dos fatos que eu realmente achei deveras interessante, que é o cansaço da tragédia, ou apatia coletiva. Imagine um alarme que toca sem parar. No início ele assusta, depois irrita. No fim, você não percebe mais. É isso que a guerra no Japão virou. Virou esse alarme. Tanta dor, tanta morte que a tragédia se tornou tipo um ruído de fundo. As pessoas pararam de sentir. É quando a normalização do horror acontece. Sabe aquela cena quando Seita e Setsuki vê um corpo na praia e apenas seguem andando? E o mais chocante, você entende, você não julga, porque naquele mundo o absurdo se torna cotidiano. Você vê tanta morte todos os dias que no fim as coisas se tornam algo normal. Um exemplo, por exemplo, é no Rio de Janeiro sobre roubo. Normalmente você vê tanto roubo que no fim você acaba se acostumando com aquela situação naquele lugar, e quando você sai daquele ambiente e vai pra um outro, tudo muda. É como se fosse um outro mundo, sabe? Bem, mas e hoje, será que nós também estamos vivendo isso? Só que, tipo, numa outra escala? Você rola o feed, imagens de guerras, fomes, injustiça, crianças chorando, vidas quebradas e a gente desliza o dedo. Mas ignora também não de história, só que por dentro às vezes. Agora te pergunto de verdade, você acha que hoje a gente também está ficando insensível à dor alheia? Você sente isso? O túmulo dos vagalumes mostra que a guerra não destrói só cidades. E derrete os fios invisíveis que ligam as pessoas. Destrói a confiança, o cuidado, a ternura. Torna o sofrimento algo invisível, ou pior, algo não. No fim, o que morre não é Setsuki. É a possibilidade de ainda acreditar na bondade humana. Bem, se gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que precisa conhecer essa história e essa linda animação. E se quiser ver mais análises como essa do seu felino favorito, clica no sininho, porque essa conversa ainda não acabou.